Bom dia, Deus abençoe a todos que são inscritos nesse canal, que vai ver esse vídeo. Hoje eu quero falar um pouco sobre as bênçãos que estão na Bíblia e que são para mim, e é para você. A Bíblia tem muitas bênçãos. Alguns falam que tem 8.000 promessas na Bíblia. Eu nunca contei. Já li a Bíblia 23 vezes, de Gênesis a Apocalipse. Passo grande parte do dia estudando a Bíblia, mas eu nunca contei, então eu não arrisco falar quantos tem. Só posso afirmar para você que nem todas as promessas que estão na Bíblia é para mim ou é para você. Então nós temos que entender isso. Tem muita coisa que é feita, que está na Bíblia, mas é para o antigo, para o povo de Israel, feita lá no Antigo Testamento. Os profetas não viram a igreja, não, os profetas não conheceram a igreja. Não tem nenhuma visão dos profetas constatando que eles tiveram alguma revelação para a igreja. O próprio nascimento de Jesus, que Isaías profetizou, 700 anos antes de Cristo, foi uma profecia para os judeus, que aconteceu, Jesus veio para os judeus. Mas tem muitas promessas que são para nós e você tem certeza dela. E hoje eu quero falar de uma promessa que está aqui, é a promessa mais importante que tem na Bíblia. Mais importante, não existe outra mais importante que essa. E essa é para mim e é para você. Versículo mais conhecido de todos, João 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É a bênção da vida eterna. A bênção da vida eterna é para mim e é para você. Essa você pode ter certeza dela. Entendeu? Essa é sua. É só você crer em Jesus Cristo. É só você crer, entendeu? Que Deus amou o mundo, como está escrito aqui, de tal maneira, e deu o Filho dele, Jesus, entendeu? O Verbo encarnado, deu para poder morrer na cruz e pagar o nosso pecado. Eu não tenho dívida nenhuma mais a ser paga com Deus, porque Jesus pagou todos os meus pecados. Eu tenho que procurar viver um caminho reto, viver agradando a Deus, fazendo a vontade dele, em gratidão com ele, porque ele me amou e deu o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer na cruz, para me salvar. E não só a mim, mas a toda a humanidade, a você que está ouvindo. Mas você precisa crer nele. Essa é a maior bênção que tem. Não existe outra bênção que compara essa. Não adianta você querer falar comigo que tem bênção maior na Bíblia. Não tem. Essa é a bênção maior. E lá em João 14, versículo 6, Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é o único caminho dessa bênção. Jesus é o único caminho onde você pode chegar ao Pai. Você que está me ouvindo agora, parou diante desse vídeo aqui, talvez você está firmado em muitas coisas, muitos dogmas, muita religiosidade, às vezes querendo fazer as coisas boas para poder conseguir ser salvo. É bom que você faça as coisas boas. Nós temos que fazer as coisas boas. Nós temos que ajudar o próximo. É claro, nós temos que ajudar o próximo. Mas não é isso que vai me dar direito à vida eterna. A vida eterna é dada a nós através do sacrifício da cruz no Calvário. E é para aquele que crê. Quem não crê, não tem como. É o que Deus decretou.
porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? João 3, versículo 16, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. É o regulamento que Deus deu. Você vai ser salvo? Você quer vida eterna? Quero, tá? Então você tem que crer em Jesus, que é Ele que pagou. Se você crê que Jesus existiu, ou melhor, você acredita que Jesus existiu, você acredita que Ele foi para a cruz, você já viu muitos filmes, né? Daqui a pouco vem a Semana Santa da Igreja Católica, muitas encenações, e você vai ver a história sendo revelada. Bom, mas não basta. Não basta você conhecer a história. Você tem que crer de coração. Saber que aquilo ali é o único jeito que você pode ter a vida eterna, crendo em Jesus Cristo. Então essa é a bênção mais importante. E é para nós, tá? Não é para os judeus, não é para ninguém de forma especial. É para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Tá bom? Eu vou mostrar aqui uma outra bênção que você também não tenha dúvida que é para nós. Essa é para nós também. E está em Mateus 6, versículo 33, muito conhecido também. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Qual essas coisas? Olha, é muito comum você ver a pessoa falando, busca o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Não é isso que está falando. Está falando todas estas coisas. Qual essas coisas? As coisas que estão escritas nos versículos anteriores. O que está escrito nos versículos anteriores está dizendo aquilo que está prometido para nós, para aquele que busca o reino de Deus e a sua justiça. Mas se você não busca o reino de Deus e a sua justiça, então esse não é para você. Tá? Se você quer viver na bagunça, né? Na desonestidade, a Bíblia fala, aquele que roubava não rouba mais. Né? Então, aquele que pecava em qualquer tipo de pecado, que era, vamos dizer assim, amante do pecado, ele pode até pecar, mas ele não é amante do pecado mais. Pode acontecer por um descuido, né? Mas ele não vive mais amando o pecado. Então, aquele que busca o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas, a Bíblia fala essas coisas. E essas coisas que são escritas, eu vou ler alguns versículos, mas todo o capítulo, os capítulos anteriores aqui, tem bênção que está incluído nesse versículo 33. Mas aqui, a partir do 25, diz o seguinte, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Côvado aqui, para quem não conhece ainda, está falando de medida, tá? É em torno de 45 centímetros. Quanto ao vestir, por que andais solícito? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou com que vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. Vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas.
Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Essas coisas estão, que está dizendo a Bíblia, que você vai ter as condições de viver uma vida confortável. Não está falando de riqueza, não. Mas você vai ter o seu sustento, você vai ter a sua roupa para vestir, você vai ter a sua água para beber, você vai ter o lugar de você dormir. Entendeu? Essa promessa, essa bênção é para nós, para quem busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Isso é uma das bênçãos que você não tem dúvida que é para nós. Porque lá no Antigo Testamento tem muitas promessas lá que é pregado que é para nós, mas não é para nós. Tem promessa lá que é para o povo de Israel e que não cumpriu até hoje. A história não mostra o cumprimento dessa profecia, como está lá em Isaías 35. Aí como não cumpriu, né? Então as pessoas pregam achando que aquilo ali vai cumprir com a igreja. Não, a promessa a profecia é para Israel, ela é para Israel. O problema é que ela não cumpriu ainda porque ela é para o que vem à frente, para o milênio. Quando a igreja tiver sido arrebatada, né, tiver ido para as bodas do Cordeiro, com todos os santos do Antigo Testamento, né, que foram ressuscitados, aqueles que já morreram serão ressuscitados, né? E os que estiver vivos, né? Se nós estivermos vivos ainda, nós crentes, temente a Deus, seremos arrebatados. Vamos celebrar a boda do Cordeiro, né? Vamos celebrar a boda do Cordeiro no céu. E depois desceremos com Jesus para reinar com ele. Aí cumprirá, sim, o que está em Isaías 35, não vai cumprir aqui, não. Não precisa você pensar, está pregando que isso aí é para mim, não é para nós. Não é para mim, isso é para os judeus, para o povo de Israel, e não cumpriu. Então é uma profecia a ser cumprida ainda. Vai ser cumprida? Vai ser cumprida no milênio, no reinado de Jesus aqui na terra. Aí você vai ver os lugares secos, os ermos se tornarem. Vê lá que você vê Isaías 35. Tem nada para a igreja ali. Pode acontecer alguma coisa com a gente, né? Semelhante ao que está falando ali, mas se fosse para a igreja, era para a igreja. No mínimo, a maioria ia ter aquele acontecimento na vida deles, né? Todo aquele que estivesse andando de acordo com a vontade de Deus, aquelas profecias cumprir na vida dele. Porque Deus, a promessa de Deus é cumprida. Só que aquela promessa é para Israel e é para o período do milênio. Mas a promessa mais importante, como eu falei, é de vida eterna. Você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus Cristo. Não tem como, né? Você viver, alcançar a vida eterna sem Jesus. E uma das coisas, né, que mais atrapalha as pessoas irem para a igreja, porque você precisa de Jesus para ser salvo. Você tem que ser salvo. E você precisa ser salvo através de Jesus e precisa te congregar na igreja para você ser acompanhado, orientado, instruído. E aí as pessoas ficam naquela preocupação, mas eu vou para a igreja, eu tenho que dar 10% do meu salário? Não, você não tem que dar 10% do seu salário. Você não tem que dar nada. Mas uma vez que você participa de qualquer comunidade, aquela comunidade precisa de sustento, precisa de recurso. Então é óbvio que você, tendo condição, você vai colaborar. Não como obrigação, mas com amor, com alegria no coração e desejando o bem daquela comunidade, para que ela cresça, para que alcance outras pessoas. Então você deve sim, entendeu? Deve sim contribuir. Mas você não é obrigado e nem está roubando a Deus se você não der. Se isso está sendo um empecilho para você não procurar uma igreja, entendeu? Nesse canal tem um vídeo que eu fiz explicando sobre os dízimos. O título é Jesus e os apóstolos davam dízimo.
Entra lá, assista esse vídeo, você vai ficar mais orientado o que era o dízimo, né, e como funcionava. Então você vai ser mais orientado e não deixa de ir para a igreja por causa de 10% do seu salário. A sua salvação eterna vale muito mais do que 10% do seu salário. Mas não é que você vai fazer isso para comprar salvação. Você vai fazer isso, né, por amor. E não é, nada tem a ver com porcentagem. Você vai dar aquilo que você puder, contribuir com quanto você puder, tá? A igreja é uma instituição filantrópica. Ela é uma instituição sem fim lucrativo, embora tenha dado muito lucro. Muitas pessoas estão agindo de forma, né, que, vamos dizer assim, não é tão honesta, mas tem muitos honestos, isso aí não tem dúvida. E você precisa, entendeu, de perder esse medo por causa de dinheiro. Você precisa de Jesus e você precisa de uma igreja para congregar, tá bem? Você que é empresário, tem instituições aí que você precisa, você pode, né, investir nela. Tem um irmão aí que ele nem me conhece, apesar do nosso sobrenome ser o mesmo, ele chama Amaral também, o sobrenome dele é Amaral, mas não tem nada a ver com o meu Amaral, talvez tenha, a gente não sabe, né? Ele tem uma comunidade que socorre os ex-gays, ex-lésbicas, embora você vai falar que não existe isso, mas existe. Muitos gays, muitas lésbicas aceitam Jesus e querem mudar de vida. E ela já teve o corpo todo transformado. E esse homem, juntamente com a esposa dele e outros que participam, ele ajuda essas pessoas, ele investe na vida dessas pessoas, né, pagando cirurgia para devolver à pessoa a dignidade, a autoestima, né? Então, é interessante que você até, quando você descobrir esse, eu não vou citar o nome completo, talvez não é bom, mas ele assina Amaral também como eu. Não somos parentes, já te falei. Mas ele investe, então, para essas pessoas, essas comunidades, até os empresários que nem são crentes, mas está vendo o bem que ele está fazendo para as pessoas, pode sim investir lá, entendeu? Fazer doações, porque a igreja tem que viver através de doações, mas não através de explorações. E você que não pode dar, não deixe para a igreja por causa disso, faz isso mesmo. Se o pastor estiver falando que está roubando a Deus, não, deixa entrar no ouvido e sair no outro. Ninguém está roubando a Deus por causa de não dar o dízimo. Você simplesmente não vai, às vezes, ter oportunidade de participar de um ministério, liderar nada lá, isso aí é normal. Mas você vai poder ficar naquele banco daquela igreja, ouvir os ensinamentos, né, ser acompanhado e desenvolver a sua salvação ali. Deus abençoe você. Eu quero falar isso mesmo, eu sou um seguidor do pastor Moabel, que faleceu há 2 anos atrás, fez 2 anos, dia 13 de janeiro, e através dele eu conheci os ensinos de Finis Dake, né? Hoje o pastor Moabel já falecido, mas o Moisés, seu filho, né, um professor excelente de Bíblia, ele continua também, né, ensinando. Eu às vezes não participo assim ao vivo, né, nesse ensino dele, mas sempre assisto depois, né? Às vezes também não comento muito, mas ele mesmo sabe que eu assisto os ensinamentos dele, né? E o pastor Moabel deixou mais, parece que 2.400 vídeos que ele deixou para a gente continuar aprendendo mais com ele. Deus abençoe você. Não deixe de ir para a igreja por causa de 10%. Não deixe. Entra nesse vídeo lá, Jesus e os apóstolos davam dízimo, está nesse canal que você está assistindo. Entra lá, assista esse vídeo e você vai ver, né, se as informações sobre o dízimo. Então, para quem não me conhece ainda, é o Verso Amaral, né? E então eu peço a você que não é inscrito ainda, que se inscreva nesse canal, né? Toca o sininho, vai lá na palavra todas, dá o toque lá. E Deus abençoe vocês. Até a próxima, em nome de Jesus.